Olá, bem-vindos ao canal Vivendo por um Propósito. Peço que se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe. A leitura de hoje é da Bíblia Sagrada Infantil, Elias e o Fogo do Céu, 1 Reis 16 a 19. Depois de Salomão, muitos reis de Israel desprezaram Deus e foram péssimos governantes. Eles fizeram todos os tipos de ídolos de pedra e de madeira. Um dos piores reis foi Acabe. Ele fez com que os israelitas adorassem um deus chamado Baal. Então, quase todos obedeceram a Acabe, pois tinham medo que o rei matasse qualquer um que adorasse o Deus de Israel. Porém, 7.000 israelitas ainda acreditavam no verdadeiro Deus, e um desses israelitas era o profeta Elias. Então, Deus mandou Elias dizer ao rei Acabe que não iria permitir mais que a chuva caísse em Israel. Pelos anos seguintes, realmente não choveu nem houve orvalho pela manhã. Era a punição pelo fato de Acabe estar instruindo o povo a adorar Baal. Por causa da seca, as árvores e as plantações começaram a morrer. Então ficou muito difícil encontrar alguma coisa para comer. Entretanto, Elias estava salvo. Longe do rei Acabe, Deus havia se encarregado de cuidar do profeta. Mesmo com a terra completamente seca e devastada pela falta de chuva durante tanto tempo, o profeta vivia muito bem, próximo a um pequeno riacho, no qual ainda corria água. Todas as manhãs, corvos traziam pedaços de pão e carne, de modo que Elias tinha o suficiente para comer e beber diariamente. Assim, Deus mantinha o profeta vivo e protegido, longe dos cruéis soldados do rei. 3 anos se passaram, mas o rei Acabe continuava teimoso e malvado, não desejando seguir ao Senhor. Em vez disso, ele construía mais e mais ídolos para Baal. Então, Deus enviou Elias ao rei para lhe perguntar: por que você ainda adora o seu falso Deus? Façamos um desafio entre o verdadeiro Deus e o falso Deus Baal. Isso vai provar de uma vez por todas que apenas Deus é real. Acabe concordou com o desafio e reuniu todos os líderes de Israel numa montanha bem alta. O rei também trouxe centenas de sacerdotes que acreditavam em Baal. Eles construíram 2 altares, um para Deus e o outro para o falso Deus. Os sacerdotes de Baal colocaram madeira no altar e cortaram um touro para oferecer como sacrifício. Elias então falou: não ponham fogo na madeira. Em vez disso, orem para seu Deus e, se ele for de verdade, porá fogo em seu altar. Eu farei as minhas orações ao Senhor. Vamos agora combinar que, de hoje em diante, acreditaremos apenas no Deus que enviar fogo dos céus. Centenas de sacerdotes imploraram para que Baal acendesse o fogo no altar, mas nada aconteceu. Elias começou a zombar deles. Gritem mais alto! Claro que ele é um Deus. Talvez esteja perdido em pensamentos, ou ocupado, ou viajando. Quem sabe ele não está dormindo e tem de ser acordado. Mesmo assim, nada acontecia. Baal não era Deus, era apenas um pedaço de pedra, um pouco de madeira e de muita imaginação. Os profetas de Baal então gritaram ainda mais alto e começaram a se cortar com facas, como era o costume deles, até que os cortes começaram a sangrar. Eles dançaram e clamaram alto e mais alto durante toda a tarde, mas ninguém falava com eles, ninguém lhes respondia nem dava a eles a mínima atenção. Então foi a vez de Elias. Ele arrumou o altar do Senhor usando 12 pedras grandes, uma para cada tribo de Israel.
Em seguida, cavou uma larga valeta ao redor do altar e nele pôs a madeira e os pedaços do touro. Depois disso, Elias fez algo que deixou todos surpresos. Ele pediu que 4 grandes jarras de água fossem derramadas sobre o altar e que isso fosse repetido mais 2 vezes. Assim, 12 jarras foram despejadas sobre o touro, a madeira e as pedras, de modo que tudo ficou muito molhado. E a valeta ao redor ficou cheia de água. Todos observaram atentamente quando Elias ergueu suas mãos e começou a orar silenciosamente para Deus. Foi aí que Elias deu um passo à frente e falou: Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, prove agora que o Senhor é o Deus de Israel e que sou seu servo, que fiz tudo isso de acordo com as suas ordens. Responda-me, ó Deus, para que essas pessoas saibam que o Senhor é o verdadeiro Deus. Depois de dizer essa oração, de repente um grande fogo desceu dos céus e atingiu o altar, queimando tudo o que havia nele. Até mesmo as pedras e a água na valeta ao redor desapareceram. As pessoas ficaram maravilhadas. Todas elas se ajoelharam e clamaram: O Senhor é o verdadeiro Deus! O Senhor é o verdadeiro Deus! Elias então falou: Prendam os profetas de Baal, não deixem que eles escapem. Depois disso, Deus enviou chuva sobre Israel novamente. Muito obrigada por ter ouvido até aqui. Peço que deixe seu like, compartilhe. Até o próximo audiobook.